O Irã, um país que frequentemente domina as manchetes globais, é hoje uma teocracia islâmica, onde o poder religioso e político estão intrinsecamente ligados. Mas essa realidade é relativamente recente. Há menos de 50 anos, o país vivia sob uma monarquia secular. Para desvendar essa transformação, precisamos recuar no tempo milhares de anos. O que hoje chamamos de Irã foi por séculos conhecido no Ocidente como Pérsia. Sua história é milenar, com a formação do Império Aquemênida, o primeiro grande império persa, datando de aproximadamente 550 anos antes de Cristo, fundado por Ciro o Grande. Este império se estendeu por vastas regiões, do Mediterrâneo à Índia, e sua existência precede a formação de muitas das nações que conhecemos hoje. Ao longo dos séculos, a Pérsia sofreu invasões devastadoras, de Alexandre o Grande, que derrubou o Império Aquemênida em 330 anos antes de Cristo, aos árabes e mongóis. No entanto, a Pérsia sempre conseguiu se manter como uma unidade, preservando sua própria administração, sua rica cultura e sua língua persa. É crucial entender que os persas são de uma etnia diferente dos árabes, com costumes e sua língua própria. O que os une, em grande parte, é a religião islâmica, que se tornou majoritária na população após a conquista árabe no século VII. O ponto de virada para o surgimento do Irã moderno, como uma entidade política e religiosa distinta, ocorreu em 1501. Foi nesse ano que a dinastia Safávida, de origem persa e curda, ascendeu ao poder. Eles fundaram o maior império iraniano desde a conquista islâmica da Pérsia, consolidando o território iraniano e estabelecendo as bases para o estado centralizado que conhecemos hoje. Os Safávidas não eram apenas uma nova dinastia, eles eram um grupo religioso islâmico que, sob a liderança de Shah Ismail I, adotou a escola Ithna Ashari do xiismo. Ao assumir o controle, eles tomaram a decisão revolucionária de tornar o islamismo xiita a religião oficial do império. Isso marcou um dos pontos mais importantes na história do Islã e da identidade iraniana, diferenciando o Irã de seus vizinhos majoritariamente sunitas. Para entender a importância dessa decisão, é fundamental compreender a divisão entre xiitas e sunitas. Essa cisão remonta à morte do profeta Maomé, em 8 de junho de 632 anos depois de Cristo. Uma parte de seus seguidores defendia que um conselho da comunidade deveria escolher o sucessor do profeta, originando os sunitas, enquanto outros acreditavam que o sucessor deveria ser um parente de Maomé, como Ali ibn Abi Talib, dando origem aos xiitas. Por serem uma minoria desde o início, os xiitas frequentemente se viram como um grupo oprimido. Essa percepção forjou uma tradição de se levantar contra os ricos e poderosos, clamando por justiça social, de acordo com os princípios defendidos por Maomé. Ao longo da história, líderes religiosos xiitas encorajaram levantes populares contra governantes opressores e corruptos. Após um período de instabilidade política que se seguiu aos Safávidas, que governaram até o século XVIII, a dinastia Qajar tomou o poder em 1794. Eles mudaram a capital para Teherã e, notavelmente, deram mais poder político ao clero muçulmano, ou ulema. Nesse período, a Pérsia se viu no meio de uma intensa disputa geopolítica entre a Rússia e o Reino Unido por influência sobre a Ásia Central, um conflito apelidado de O Grande Jogo. A necessidade de se equilibrar entre essas duas potências, que frequentemente impunham concessões e tratados desfavoráveis, atrasou significativamente o desenvolvimento do país e levou a perdas territoriais, como o Cáucaso para a Rússia. O crescente favorecimento aos estrangeiros, a ineficiência do governo Qajar e a insatisfação popular foram as principais causas da Revolução Constitucional, que começou em 1905.
O clero, pequenos comerciantes e radicais políticos se uniram para exigir a criação de um parlamento e uma constituição que limitasse os poderes do Shah, o monarca persa. A constituição foi outorgada em agosto de 1906, assegurando a posição do Islã xiita como religião oficial, mas também protegendo os direitos das minorias religiosas. No entanto, a revolução acabou fracassando em parte por causa das interferências externas da Rússia e do Reino Unido, além de divisões internas entre os constitucionalistas. Em 1908, um evento revolucionário ocorreu: a descoberta de petróleo no deserto da Pérsia. A exploração desse recurso foi concedida a uma empresa britânica, a Anglo-Persian Oil Company, hoje BP. Os interesses econômicos estratégicos do petróleo fizeram com que os britânicos continuassem a intervir na política persa, mesmo após a saída da Rússia do cenário com a Revolução Russa de 1917. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa seu like e inscreva-se no canal. Agora voltando ao vídeo. A ineficiência do governo Qajar e a intervenção britânica levaram a um golpe militar em 1921, liderado por Reza Khan Pahlavi, um oficial militar que derrubou o governo existente. Ele rapidamente consolidou seu poder, tornando-se primeiro-ministro em 1923. Em 1925, o Shah Ahmad Qajar foi deposto e Reza Khan foi escolhido como o novo monarca, dando início à dinastia Pahlavi. Um dos atos mais simbólicos e duradouros de seu reinado ocorreu em 21 de março de 1935, quando Reza Khan solicitou formalmente que a comunidade internacional passasse a chamar a Pérsia de Irã. Irã já era a maneira como os habitantes se referiam ao país, significando terra dos arianos, um termo com raízes antigas na língua persa. A principal preocupação do novo monarca era modernizar o país e transformá-lo em uma sociedade secular, livre do domínio religioso e ocidentalizada, inspirando-se na Turquia de Mustafa Kemal Atatürk. Ele construiu ferrovias e autoestradas, encorajou a criação de indústrias e tornou a educação compulsória e gratuita para todas as crianças, meninos e meninas. Além disso, buscou reduzir o poder dos grupos religiosos, confiscando terras de templos e fechando escolas religiosas, não apenas islâmicas, mas também cristãs e judaicas. No entanto, o método de Reza Shah não foi democrático. Ele buscou construir uma identidade nacional pelo combate às diferenças étnicas, religiosas e sociais, mas não respeitou a cultura tradicional do país. Chegou a obrigar tribos nômades a se tornarem sedentárias, destruindo seus meios econômicos. Também proibiu os homens de vestir roupas tradicionais e as mulheres de usar qualquer tipo de véu islâmico. Embora o objetivo fosse encorajar a inclusão das mulheres, era uma forma de opressão, pois a polícia tinha ordens de remover o véu à força, se necessário. O autoritarismo marcou seu governo, com supressão da liberdade da imprensa, prisões e assassinato de oponentes políticos, criando um clima de terror. O exército, ocupado com seus próprios cidadãos, não conseguiu evitar a invasão e ocupação do país pelos aliados, Reino Unido e União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, sem uma declaração de guerra. Diante dessa humilhação, Reza Shah abdicou em 17 de setembro de 1941 e o trono foi para o seu filho. Ele se chamava Mohammad Reza Pahlavi, que tinha 22 anos. Inicialmente, seu governo parecia promissor para os defensores da democracia. Ele cancelou a proibição dos véus, decretou anistia a presos políticos e permitiu a criação de partidos de oposição. No entanto, essa abertura foi breve. Em 1951, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh nacionalizou a indústria do petróleo, o que desagradou as potências estrangeiras. Em 1953, um golpe apoiado pelos Estados Unidos e Reino Unido derrubou Mossadegh.
Esse foi o momento em que Mohammad Reza decidiu que não queria apenas reinar, mas também governar, concentrando cada vez mais poder em suas mãos. Em 1963, Mohammad Reza deu início a uma série de reformas econômicas e sociais conhecidos como a Revolução Branca. A ideia era mudar a estrutura da sociedade de cima para baixo, de forma não violenta. O Shah iniciou uma reforma agrária, nacionalizou florestas, estabeleceu participação nos lucros para trabalhadores e investiu pesadamente na indústria e infraestrutura. Tudo financiado com o dinheiro do petróleo. Isso trouxe prosperidade para uma grande camada da população e permitiu a ascensão de uma classe média ocidentalizada. A reforma também ampliou os direitos das mulheres, incluindo o direito ao voto. Apesar dos avanços, a Revolução Branca gerou forte oposição do clero muçulmano, liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que pregava contra a injustiça social, a falta de transparência nas eleições e a venda de petróleo para Israel. Sob a liderança de Khomeini, uma série de protestos tomou conta das cidades iranianas. A repressão foi violenta, resultando em centenas de mortes, e Khomeini foi forçado ao exílio. Por trás dessa repressão estava a SAVAK, uma polícia secreta criada em 1957 e treinada por agentes da CIA, que recorria a meios brutais, incluindo tortura, estupros e assassinato, para reprimir oponentes políticos. Em 1975, Mohammad Reza aboliu os dois partidos que ainda eram legais, estabelecendo um regime de partido único. A censura se tornou mais severa e houve uma onda de prisões políticas. Apesar da prosperidade trazida pela Revolução Branca, o dinheiro do petróleo acabou concentrado nas mãos de poucos, aumentando a desigualdade. A mecanização da agricultura, por exemplo, diminuiu a oferta de trabalho no campo, forçando camponeses a migrar para as cidades, onde também não havia emprego para todos, criando uma população miserável nas periferias. Enquanto isso, o Shah e sua família viviam cercados de luxo, o que contrastava drasticamente com a realidade da maioria. A revolta dos iranianos, inicialmente não focada em um Estado Islâmico, atingiu seu ápice em 7 de janeiro de 1978, quando o jornal publicou um artigo difamatório sobre o Ayatollah Khomeini, acusando-o de comportamento licencioso, de ser um espião britânico e um poeta indiano louco, além de trabalhar com comunistas. No dia seguinte, protestos eclodiram em Qom, uma cidade sagrada para os xiitas. Os manifestantes, de diversas origens, seminaristas, democratas, esquerdistas, estavam unidos pela preocupação econômica e pela oposição à tirania do Shah. A tirania se mostrou logo no segundo dia de protestos, quando as forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes. Não se tem certeza do número exato de mortos, mas os opositores falavam em 300. Khomeini chamou esses mortos de mártires, encorajando novos protestos, cada vez mais violentos, que se espalharam por 55 cidades, incluindo a capital Teherã, no final de março. Mohammad Reza foi pego de surpresa pelas manifestações. Para piorar, sem que a população soubesse, ele havia sido diagnosticado com leucemia e o tratamento afetava sua capacidade de raciocínio, prejudicando a tomada de decisões em um momento crítico, já que quase todo o poder estava em suas mãos. O Shah tentou substituir a repressão por diálogo, suspendendo o uso da força, assinando medidas anticorrupção e promovendo eleições livres. As manifestações diminuíram por um tempo, e o governo pensou que a situação estava sob controle. No entanto, em agosto, uma medida econômica desastrosa levou a uma onda de demissões e os trabalhadores das grandes cidades se juntaram aos protestos. Os tumultos se intensificaram, mesmo com a mudança de gabinete e o fim da censura. Durante a comemoração do fim do Ramadã, em 4 de setembro, uma prece ao ar livre se transformou em uma grande marcha de protesto. Em 8 de setembro, uma sexta-feira,
dia de oração e descanso no Islã, o Shah declarou lei marcial em Teherã. Cerca de 5.000 pessoas saíram às ruas e foram recebidas a tiros na Praça Jalé, resultando em dezenas de mortos. A população enfurecida culpou o Shah, apesar de ele ter se declarado horrorizado com a ação da polícia. Logo em seguida, trabalhadores de refinarias entraram em greve, o que se transformou numa greve geral. Estudantes ocuparam a Universidade de Teherã. Em 2 de dezembro, um protesto reuniu 2 milhões de pessoas em Teherã e em 10 de dezembro, uma das maiores manifestações da história mobilizou pelo menos 6 milhões de pessoas, cerca de 5% da população do país. O governo de Mohammad Reza entrou em colapso rapidamente, com militares se amotinando e cidades sendo deixadas nas mãos dos revoltosos. Os aliados ocidentais do Irã começaram a discutir o fim do apoio ao Shah. Finalmente, um político oposicionista chamado Shapur Bakhtiar aceitou se tornar primeiro-ministro com uma condição: Mohammad Reza teria que sair do país e entregar o poder a um conselho de regência. O Shah concordou e em 16 de janeiro de 1979 embarcou com sua família para o Egito. Bakhtiar tentou dar um rumo democrático à revolução, dissolvendo a SAVAK e libertando presos políticos. Ele permitiu que o Ayatollah Khomeini voltasse do exílio. Khomeini chegou em 1º de fevereiro de 1979 e teve uma recepção de herói, com milhões de pessoas no aeroporto cantando "Khomeini, nós o seguiremos". Bakhtiar propôs que Khomeini governasse como uma teocracia a partir de um centro islâmico, mas o Ayatollah não aceitou. Em vez disso, ele decidiu tomar a liderança da revolução. Nomeou seu próprio primeiro-ministro e declarou que governaria com base somente na Sharia, o sistema jurídico do Islã. Os apoiadores da democracia começaram a se opor aos apoiadores da teocracia. Em 9 de fevereiro, um grupo pró-Khomeini atacou uma base militar e a rebelião se espalhou. Em 11 de fevereiro de 1979, o comando militar simplesmente desistiu de reprimir o movimento, e os revolucionários tomaram prédios públicos e o Palácio Real, pondo fim definitivo à monarquia no Irã. A base desse sistema teocrático estava na ideia defendida por Khomeini de que os estudiosos da Sharia deveriam ter autoridade final sobre o país, estando acima de todas as instituições democráticas. A decisão de adotar uma república islâmica como sistema de governo veio por meio de um plebiscito em 30 e 31 de março de 1979, que teve apoio até de partidos de esquerda radical. Esse apoio, no entanto, desapareceu rapidamente. O governo começou a perseguir opositores, incluindo outros ayatollahs contrários à teocracia. Já em março, milhares de mulheres protestaram contra um decreto que as obrigava a cobrir a cabeça com o véu, e a marcha foi violentamente reprimida. Em agosto, jornais foram fechados e partidos políticos banidos, com seus membros julgados e executados por tribunais revolucionários. Em 1979, Khomeini criou a Guarda Revolucionária com o objetivo de proteger a integridade da República Islâmica, que na prática se tornou uma polícia repressiva, não muito diferente da antiga SAVAK. Um processo de desocidentalização começou. Universidades foram fechadas por 2 anos, livros proibidos e milhares de professores e funcionários públicos demitidos por serem vistos como ocidentalizados demais. A radicalização atingiu seu auge em outubro de 1979, quando o ex-Shah Mohammad Reza Pahlavi foi para os Estados Unidos para tratamento médico. Como os Estados Unidos se recusaram a extraditá-lo, o país passou a ser visto como o Grande Satã. Em 4 de novembro de 1979, um grupo de estudantes apoiadores de Khomeini invadiu a embaixada norte-americana em Teherã, sequestrando 53 funcionários e cidadãos. A crise dos reféns durou 444 dias.
e eles foram libertados em 20 de janeiro de 1981, após um acordo que encerrou as sanções contra o Irã e um compromisso dos Estados Unidos de não intervir militarmente. Durante a crise dos reféns, o Irã ainda estava mergulhado no turbilhão provocado pela Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Khomeini. O Irã foi invadido pelo Iraque, governado por Saddam Hussein. Um muçulmano sunita viu uma oportunidade estratégica. Em setembro de 1980, o Iraque invadiu o Irã, dando início a um dos conflitos mais longos e sangrentos do século XX. A justificativa para a invasão era multifacetada. De um lado, havia uma antiga disputa territorial pela região do Shatt al-Arab, uma via fluvial estratégica para o escoamento de petróleo, cuja soberania era reivindicada por ambos os países. Do outro, o Iraque buscava anexar a província iraniana de Khuzestan, uma área rica em petróleo e habitada majoritariamente por árabes, o que Saddam acreditava facilitar sua dominação. Mas havia também um fator ideológico e político. A Revolução Islâmica no Irã, com seu discurso anti-imperialista e sua proposta de espalhar o modelo teocrático xiita pela região, representava uma ameaça direta ao regime secular e autoritário de Saddam, especialmente porque o Iraque tinha e ainda tem uma maioria xiita governada por uma minoria sunita. Havia o temor de que a Revolução Iraniana pudesse inspirar levantes internos contra o governo iraquiano. O que se seguiu foi a Guerra Irã-Iraque, que durou até 1988. Foram 8 anos de batalhas brutais, com o uso de armas químicas, ataques a civis e trincheiras que lembravam a Primeira Guerra Mundial. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham morrido ou ficado feridas. O conflito terminou sem vencedores claros e sem mudanças significativas nas fronteiras. Ainda assim, o impacto foi profundo. No Irã, a guerra funcionou como um catalisador interno. Diante de um inimigo externo, a população se uniu em torno do novo regime. Isso ajudou a consolidar o poder da teocracia, fortalecendo ainda mais a figura do Ayatollah Khomeini e justificando medidas autoritárias em nome da defesa da revolução. O Ayatollah Khomeini faleceu de câncer no sistema digestivo em 3 de junho de 1989, mas a revolução permaneceu viva. No dia seguinte, 4 de junho de 1989, o Ayatollah Said Ali Hosseini Khamenei, um clérigo de nível médio e membro do círculo íntimo de Khomeini, foi eleito o novo líder supremo do Irã, sucedendo-o. Apesar das dúvidas iniciais sobre sua autoridade e de não possuir as mesmas credenciais religiosas ou o carisma de seu antecessor, Khamenei transformou a República Islâmica e consolidou o sistema de governo clerical. Ele fortaleceu a Guarda Revolucionária, tornando-a a força dominante na política, nos militares e na economia do Irã, servindo como sua força de choque leal. Sua liderança é marcada pela repressão a desafios internos e por uma postura de inimizade em relação ao Ocidente, assim como seu antecessor, ao mesmo tempo em que construiu a influência regional do Irã. Embora algumas reformas tenham flexibilizado aspectos mais fundamentalistas, o Irã continua sendo uma teocracia que se opõe a Israel e a países ocidentais, e que internamente ainda é um dos países mais repressivos com questões de direitos humanos e liberdades individuais. Entre as violações mais severas, a homossexualidade é criminalizada e pode ser punida com a morte, tornando o Irã o único país que, de forma confirmada e aberta, executa homossexuais em nível federal. O governo iraniano justifica publicamente sua postura citando razões religiosas e culturais, alegando que a homossexualidade é um pecado e que vai contra os valores islâmicos fundamentais. No entanto, a tradição xiita de protestar em favor dos oprimidos também não morreu, e manifestações por mais liberdade continuam sendo encorajadas, mostrando que a história do Irã é uma narrativa em constante evolução.
Da antiga Pérsia até o Irã atual é uma saga complexa, moldada por milênios de história, identidade cultural, fé religiosa e lutas por poder. Essa transformação radical nos mostra como a interação entre fatores internos e externos, líderes carismáticos e o desejo popular por mudança podem redefinir o destino de uma nação, deixando um legado que ressoa até os dias de hoje. Agora me diga, você conhecia essa história? Deixe aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado e até a próxima!